Salve a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Continuar aqui na palavra do Senhor, né? Porque aqui no capítulo de Eclesiastes 8 diz assim: a obediência devida ao rei. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar seu rosto, e dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que crer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazer? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito tem debaixo do sol. Modo, portanto, o mal do homem é grande sobre ele, porque sabe o que é de receber, e com haja a suceder quem lhe dará entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia, a morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará dos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há que o homem tem domínio sobre outros homens para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saiam ao lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Visto como não a executa logo o justo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecado faça o mal, como algumas vezes os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, a justiça, quem sucede segundo as obras dos ímpios, e ao ímpio, quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltarei eu a alegria. Portanto, o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer e beber e alegrar-se, porque isto é vaidade. Acompanhará o seu trabalho nos dias da sua vida, e Deus lhe dará debaixo do sol, aplicando o seu coração a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem dia nem noite o homem sono nos seus olhos. Então toda obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que faz debaixo do sol, por mais trabalhe o homem para buscar, não achará, ainda que diga sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Amém? O que o Senhor Jesus quer falar conosco neste momento e nessa palavra? Porque a sabedoria vem de Cristo. Ele tem a sabedoria de nos ensinar. Então, quem busca
o reino dos céus, a sua palavra, guarda a sua palavra, como aqui também está falando, né? Que aqui, primeiro versículo 1 diz assim, quem é como sabe? E quem sabe inteiramente as coisas, a sabedoria ao homem faz brilhar no rosto, a dureza do seu coração se muda. Quando a gente busca a Cristo com sabedoria, pedindo sabedoria, nossa face, nosso corpo, nossa vida muda. Então a gente até muda o nosso semblante, muda a nossa história. Observa o mandamento do rei e isto, consideração para com o juramento de Deus. E apresses a sair da presença dele, nem persista alguma coisa má, porque faz tudo o que quer. Nós não devemos fazer qualquer coisa, a nossa própria querer, né? E nem sair da presença do Senhor Jesus, mas sim buscar o Senhor e guardar os seus mandamentos dentro do nosso coração, nossa mente, no nosso ser, nossa alma, que isso sim vai levar nós para o céu. E tenta que ele vai levar nós para o céu, guardando o seu mandamento em nossos corações e na nossa mente, né? E aqui, ele nos livrará do mal, porque a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá o que fazer? Quem faz as nossas histórias somos nós com Cristo. Porque quando a gente está trabalhando, né, como aqui, ó, porque a palavra do rei poder. E quem lhe dirá o que fazer? Quando a gente está no trabalho, no serviço, quem nos ensina é o patrão. E a gente tem que obedecer o patrão. Quando a gente está na igreja, a gente tem o líder que é o pastor acima de nós. E nós temos que não obedecê-lo. Primeiramente a Cristo, depois o pastor, o trabalho. Mas se a gente não souber obedecer à liderança, de alguma forma, que está sendo ensinado com sabedoria, está realmente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter sabedoria por isso. Temos que saber se está sendo conduzido conforme a vontade de Deus. Mas o que fazer? Fazes, né? A gente tem que saber. E aí a gente tem que guardar. O mandamento não experimentará nenhum mal, porque quando a gente guarda a palavra de Deus, nós estamos guardando para zelar a nossa ida ao céu, né? E Deus nos livrará de todo mal. Porque propósitos há debaixo, portanto o mal o homem é grande sobre ele. Porque para todo propósito há um tempo, né? O modo, portanto, o mal. O homem é grande sobre ele. Nosso Senhor faz com que a gente seja maior do que o que a gente está sofrendo, que estão lançando com palavra de atitude, né? E não nos livra disso, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Quem nos dá o entender é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não buscarmos a palavra, buscar os Cristo, a gente não vai entender nada, né? O que está nos sucedendo, qual é o propósito que a gente está sofrendo algumas situações, porque Deus às vezes nos permite passar por umas situações para que veja nosso comportamento, nossa atitude, nosso caráter, né? Se nós vamos falar coisas vãs, mas a gente vai ter uma atitude diferente. Ele nos testa também. O homem há de que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Porque tudo aquilo que se levanta contra nós, Deus está tomando conta, né? E nós não temos poder sobre nada. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz. O Espírito Santo de Deus que nos está dentro de nós. A gente aceita Jesus como o único salvador de nossas vidas. Ele está dentro de nós. Então Ele que dá o poder, Ele que tem autoridade, Ele que tem domínio, né? Nós temos o domínio. Se o Espírito Santo de Deus, por exemplo, quer me fazer sapatear na igreja, um exemplo, a gente tem domínio para conduzir, para não acontecer. Mas quando Deus nos toma de alguma forma sobrenatural, não temos. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe nos conduzir. Então a gente tem que buscar a face do Senhor constantemente e nos pedir discernimento. Tudo isso vi quando apliquei no meu coração
toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Porque é o que eu falei agora, patrão. Aí muitas vezes a gente fica sobrecarregado, porque nos pesa certas situações. Aí com isso a gente acaba desistindo da obra de Deus, a gente começa a sair da presença de Deus, começa tudo se desligar. E quando a gente deixa a presença de Cristo, o intuito é destruição na nossa casa, na nossa vida. Então que nós possamos abrir os ouvidos e entender que se nós deixamos a presença de Cristo, o mal entra na nossa casa. Quando a gente aceita Jesus, Jesus destrói todo o mal que é a nossa vida, a nossa casa, em todas as áreas. Área sentimental, profissional, tudo. Financeiro, tudo. Destrói. Mas o ímpio, ele nos atenta a todo tempo. Por isso que nós, homens de Deus ou não, temos que olhar para Cristo e vigiar. E buscar mais e mais a face de Deus. Está difícil a situação, vamos orar mais, jejuar mais, buscar mais a palavra. Porque sem a presença de Cristo, nós não conquistamos as coisas. Né? Por isso que nós temos que buscar a face de Deus. Porque o homem, nós somos falhos, nós somos falhos. E nós temos que buscar a face de Cristo para ter força. Né? E não sair da presença. Assim também vi os ímpios sepultados, que havia de que fosse a sepultura, e os fizessem sair do lugar santo, foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Melhor morrer em Cristo do que perder a vida. Cuidado com o que estás fazendo. Né? Porque o pecado, ele é longo. Né? Tem aqui antes do versículo 11, diz assim: o pecador não é logo castigado. O justo vê-se muitas vezes em adversidades. As adversidades é que nos colocamos e nos matam. Né? Isto como não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Tu cuidado que está ensinando teu filho, a tua vida mesmo, o que você está fazendo, vigiando a palavra, a atitude. Porque nós somos vigiados pelo mundo. Nós evangélicos, nós somos vigiados pelo mundo inteiro. Para a nossa conduta, para o nosso jeito de falar. Então por isso que eu falo, cuidado. Se você está amaldiçoando, está realmente falando mal de alguém, praticando a palavra torpe na tua boca. Palavrão que é uma palavra torpe para cacilda. Palavra bem feia, né? Palavrão não se deve falar. Mas tem muitos que não se vigiam, mesmo não sendo crentes. Nós temos que vigiar, porque a palavra tem para a vida ou para a morte o que você está fazendo das palavras da sua boca, né? Então não vamos praticar o mal, vamos ensinar os nossos filhos no caminho de Jesus Cristo. Palavras com sabedoria. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem. Eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem adiante de Deus, que a gente que teme a Cristo, procura vigiar o que fala, o que faz. E buscar a presença de Cristo e ter o temor da palavra, porque conhece realmente a Deus, conhece a palavra, conhece o que Deus tem feito na minha vida. Eu conheço bem, porque eu tenho temor a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, do que Ele tem feito na minha vida. Então, quem tem temor, Deus livra de todo mal, de toda palavra torpe de alguém. E quem não faz? Quem não busca? Quem não tem temor? Busca o temor. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Em quem você está adorando, em quem você nada contra nenhuma igreja, nenhuma religião, nem nada. Mas cuidado, o que está fazendo da sua vida, onde você está pisando, o que você está praticando, o que você está falando. Cuidado, que Deus está vendo tudo. Ele sabe quem vai subir para o céu e quem não vai. Ele sabe quem está praticando certo e quem está praticando errado.
Então vigia, cuidado. Mas, ainda que a outra vaidade que faz sobre a terra há justos, quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpio, quem sucede segundo as obras da justiça. Digo também, isto é vaidade. Nós justos temos que fazer a justiça e a vontade de Deus, porque Deus conhece, né? Porque aqui na versículo 13 anterior, versículo 13 antes do 14 que eu estou lendo, diz assim, mas o ímpio, porque ele não vai bem. Então assim, aqui no 14 diz, a outra vaidade que faz sobre a terra, a justo, e quem sucede segundo as obras dos ímpios. Porque será que nós estamos buscando a vontade do ímpio também? Será que nós estamos fazendo realmente também conforme o inimigo gosta? Nós temos que vigiar nisso, né? Que é o ímpio quem sucede segundo as obras do justo. Digo também isso é vaidade, então temos que procurar. Nem que é muita vaidade nas coisas, nem com as coisas certas e erradas. A gente tem que ter com cautela, com sabedoria mesmo, buscar a justiça de Deus, a palavra do Senhor. Versículo 16 diz assim, aplicando eu no meu coração e conhecer a sabedoria e ver o trabalho que sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono dos seus olhos. O homem não dorme, não tem paz. Nós temos que buscar a face de Deus para a gente ter paz, a gente poder dormir tranquilo. Procurar o trabalho na presença de Deus, né? Trabalho espiritual. Buscai primeiro as coisas espirituais, as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 17 diz assim, vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não achará ainda que diga sábio, quem virá a conhecer, nem por isso poderá alcançar. Por quê? O homem, a gente trabalha assim, de noite. Muitas vezes pessoas procuram trabalhar 24 horas e Jesus não está procurando isso para nós. Ele quer realmente, verdadeiramente, que nós buscamos. Jesus mesmo, ele trabalhou de 6 dias e descansou no 7º dia. Então nós temos que verdadeiramente fazer a vontade do Senhor sobre todas as coisas, né? O Senhor Jesus, ele tem buscado aqueles que buscam, mas tem temor à palavra e tem buscado conhecer mais a palavra, né? E trabalhar é bom, é importante, mas não vai te trazer um sono profundo, tranquilo. Temos que então conhecer a palavra de Deus e buscar a forma que Ele quer com você. O que Deus já procurou perguntar para Deus, como tu queres que eu trabalhe? Como? Ou perguntar a Deus, quanto tempo você quer que eu trabalhe? Marca para mim o tempo. Prepara para que eu não falte na sua casa. Prepara um horário que eu não deixe de te conhecer. Buscar o Senhor em casa tem feito teu culto racional? Amém? Então isso Deus está perguntando. Perdão, igreja. Deus está procurando os verdadeiros de espírito em verdade, a fazer a vontade dele. É isso que Deus tem procurado em sua palavra, em Eclesiastes. Então vamos buscar as faces, Senhor. Vamos buscar realmente a vontade do Senhor em todos os sentidos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em tua casa e tua vida. Que você possa ser próspero, com a sabedoria de Deus, com o discernimento de Deus, que Deus tem te guiar, te direcionar para fazer a vontade dele. E você não perca as suas vitórias. E todas as vitórias, bênçãos retidas na tua vida, o Senhor possa dar mais nesse momento. Possa te dar para fazer a vontade do Senhor cada dia. E você ter amor pela obra. Amor pela vontade do Senhor. As coisas de Deus. Que a vontade de Deus se cumpre na tua vida. Que o Senhor abra as janelas do céu, escancara a bênção e a vitória. E alcance toda a tua casa. Mas que você tenha sede de buscar a face de Cristo constantemente. É que eu peço a Cristo. Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.